Olá, galerinha, sou o professor Alessandro. Na nossa aula de hoje, iremos resolver exercícios sobre juros compostos. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Vejamos agora algumas fórmulas que iremos utilizar nas resoluções dos exercícios. Bom, a primeira delas é m é igual ao c, que multiplica 1 mais i elevado a t. Bom, o que significa o m? O m é o meu montante, o c é o meu capital e o meu i é a taxa de juros. E para finalizar, o t é o tempo, número de períodos. Então, em resumo, a fórmula é montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, certo? Como temos aqui que o montante é igual ao capital inicial acrescido dos juros, certo? O montante é igual ao capital mais o juro. Então, o que é que acontece se eu pegar o meu montante e retirar o capital? Bom, se o meu montante é igual ao capital mais o juro, se eu tiro o capital, fico apenas com o juro. Em resumo, significa que o juro é igual ao meu montante menos o capital. Então, se do meu montante eu retiro o capital, fico apenas com o juro. Agora, galerinha, vai uma observação importante com relação à taxa de juros. Na minha fórmula, eu não posso usar ela na forma percentual. Eu tenho que usar sempre ela na forma decimal. Então, meu i deve ser decimal. Sem mais enrolações, vamos para os exercícios. Bom, temos aí o primeiro exercício. A dica de ouro é a seguinte, galerinha. Antes de resolver qualquer exercício envolvendo juros simples ou juros compostos, certo? Você faça devidas anotações. Quem é C, quem é I, quem é T, quem é J, quem é M, certo? Então, faça essas seguintes anotações e em seguida você vai para a leitura da questão. Agora sim, vamos para a leitura. Um investidor aplicou R$ 4.000. Opa, se ele aplicou R$ 4.000, esse é o meu capital. Por 6 meses, opa, temos aqui o meu período, 6 meses, então T é igual a 6 meses. A uma taxa composta é igual a 8% ao mês. Opa, tenho minha taxa aí, né? 8% ao mês. Lembremos que não podemos deixar ela na forma percentual. Então, devemos transformar ela na forma fracionária, onde se é 8%, é 8 por 100, certo? Ah, professor, e agora como é que eu faço a divisão de 8 por 100? Divisão por 100 é o seguinte, você repete o numerador, que é 8, e a gente volta 2 casas decimais. Então, vamos lá, voltamos 1, 2, e aqui colocamos a nossa vírgula. Aí, esses espaçamentos a gente completa com um zero. Então, antes da vírgula, temos aqui o zerinho também. Então, calcule o valor do resgate. Galerinha, o valor do resgate é o meu montante. Então, eu estou querendo descobrir o montante. Agora, vai uma informação importante, uma observação, na verdade, certo? Que a minha taxa e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo. Então, observe que a minha taxa aqui é ao mês e o meu tempo também aqui foram 6 meses. Então, está tudo ok, tá na mesma unidade de tempo. Agora sim, a gente vai para os cálculos propriamente dito. Então, meu montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Se eu quero descobrir o meu montante, então vou repetir o meu M. Ah, o C, quem é o C? 4.000, meu capital é 4.000, que multiplica 1 mais a taxa. Professor, quem é a taxa? A gente já colocou aqui, 0,08 elevado ao tempo. Quem foi o meu tempo? 6 meses. E agora, galerinha, antes de mais nada, eu queria comentar com vocês que devemos sempre resolver o que está dentro do parênteses para depois elevarmos a potência para assim no final multiplicar
tudo isso por 4.000. Então vamos lá, repito aqui o meu M é igual, repito o meu 4.000 e agora eu vou somar o que está dentro do parênteses. Bom, 1 mais 0,08, somando a parte inteira, 1 mais 0 eu obtenho 1. Apenas o segundo número tem parte decimal, então eu só faço repetir aqui a minha parte decimal, 0,8, certo? Tudo isso elevado a 6. Agora sim a gente está em posse de desenvolver a potência, então repito, M é igual a 4.000, e agora 1,08 elevado a 6 vai dar 1 inteiro e 5.869 centésimos de milionésimos. É isso aí, galerinha. E agora a gente multiplica aí esses camaradas, ficando assim com o resultado de R$ 6.347,6. Então, esse camarada aí é o meu valor resgate. Então, sempre que falar valor resgate, é só lembrar que se refere ao meu montante. Muito bem, galerinha, sem mais enrolações, vamos para a próxima questão. Lembrando que antes de fazer a leitura da questão, fazemos aí algumas anotações. Quem é o meu C, quem é o meu I, quem é o meu T, quem é o meu J e quem é o meu M. Agora sim a gente parte para a leitura da questão. Um capital inicial de 12.000. Um capital inicial de 12.000. Então já temos o nosso capital, que é 12.000. Foi aplicado durante 12 meses. Meu período aí, o meu tempo é 12 meses, galerinha. Em uma instituição financeira, há uma taxa de juros. Tenho aí também a taxa. A taxa de juros compostos de 5%. A.S. O que é esse A.S, galerinha? É ao semestre. Então, minha taxa aí foi de 5%. Então, meu I é igual a 5. Lembrando que eu não posso deixar na forma percentual. 5% eu escrevo como 5 por 100, galerinha. Como é que eu faço essa divisão? Repito o numerador, que é 5, e volto 2 casas decimais. Então, a vírgula vai ficar exatamente aqui. Colocamos agora os 2 zerinhos aí para complementar este número. E agora, quanto rendeu essa aplicação? Ele quer saber o quanto rendeu, o quanto ele ganhou. Então, nesse caso, ele está querendo saber do juro. Lembrando que eu tive que transformar 12 meses em 2 semestres. Tudo isso para a taxa e o tempo estarem no mesmo período, na mesma unidade de tempo. A minha taxa está ao semestre, então meu tempo deve estar ao semestre. Então agora a gente parte para os cálculos propriamente dito. Então vamos lá. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Bom, meu montante eu não sei quem é, então vou repetir. M é igual ao meu C, o meu capital é de 12.000, então coloco aqui 12.000, que multiplica 1 mais a taxa. A minha taxa agora é de quanto? 0,05, então 0,05 elevado ao tempo. Galerinha, o meu tempo não vai ser 12 meses, e sim 2 semestres, então aqui é elevado a 2. Lembrando que a gente vai ter que resolver logo o que está dentro do parênteses para levar a potência. E por final multiplicar pelo capital, que é 12.000. Então repito o meu montante, repito o meu 12.000 e agora somo as partes inteiras. 1 mais 0 vai dar quanto? Vai dar 1. Só o segundo número tem parte decimal, que é 0,5. Então repito aqui, 0,05. Elevado ao quadrado. É isso aí, galerinha. Então agora M é igual a 12.000. Desenvolvendo essa potência, certo? 1,05 ao quadrado, ficamos exatamente com 1,1025 centésimos de milionésimos, galerinha. Fazendo a multiplicação, obtemos aí
R$ 13.230. Lembrando que M é o valor resgate. E aqui na questão ele está pedindo quanto rendeu. Ele quer saber o meu juro, o quanto eu ganhei, certo? Lembre-se que o meu juro é igual ao meu montante menos o capital, certo? Porque se do meu montante eu tiro o capital, eu fico apenas com os juros. Porque o meu montante é o capital mais o juro, certo? Montante é igual ao capital mais o juro. Se eu pego o meu M e retiro o capital, então fico apenas com o juro, certo? Então J é igual a M menos C. J que eu quero saber, que é o meu juro, certo? Vai ser igual. Quem foi o meu montante? R$ 13.230 menos quem foi meu capital? 12.000. Fazendo a subtração, obtemos J igual a R$ 1.230, galerinha. Então, esse é o valor do meu juro. Isso foi o quanto eu ganhei nessa aplicação. O quanto rendeu, galerinha. Então, a resposta correta é 1.230. Então, simbora, vamos para mais uma questão. Bom, lembrando que antes de fazer a leitura da questão, vamos para as anotações. Quem é C, quem é I, quem é T, quem é J e quem é M. Agora sim partimos para a leitura da questão. Qual capital deve... Opa, qual capital? Então ele quer saber o capital. Então já sabemos aí o que ele quer. Há uma taxa de juros composta de 6% ao mês. Opa, minha taxa é 6%. Lembrando que eu não posso deixar na forma percentual, certo? Então, fazemos logo a parte fracionária. 6% é 6 por 100. E para fazer essa divisão, a gente repete o numerador, que é 6, e voltamos duas casas decimais. 1, 2. Então, a minha vírgula vai ficar exatamente aqui. E agora a gente completa com o zerinho, certo? Continuando. De forma que o montante seja de 9.520. Opa, então meu montante aqui, certo? É de 9.520 centavos, certo? Em 3 meses. Opa, ele me deu o meu tempo. Meu tempo aí é 3 meses. Lembrando que aqui a gente já tem a taxa ao mês e o tempo ao mês. Não precisamos fazer nenhuma conversão. E a fórmula que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Agora, perceba, galerinha, que o meu M eu já tenho. Meu M é 9.500,20. Então, 9.500,20 igual a C. Esse C eu não tenho, então eu vou repetir. O C eu quero descobrir. Que multiplica 1 mais a taxa. Mas de quanto foi a minha taxa? De 0,06. Elevada ao tempo. Quanto foi o meu tempo? Meu período foi 3 meses. Certo, galerinha? E agora a gente vai primeiro desenvolver o que está dentro do parênteses para depois elevar a potência. Então, repito aqui o meu montante, que é R$ 9.520. Repito aqui o meu C, que eu quero descobrir, certo? Que multiplica 1 mais 0. Então, somando aqui a parte inteira, 1 mais 0 vai dar 1. Ah, só o segundo número tem a parte decimal, 0,6. Então, repito aqui 0,6. Elevado a quanto? Elevado a 3. Agora, eu posso desenvolver essa potência. Então, repito o meu montante, repito o meu C. Desenvolvendo a potência, temos aproximadamente 1 inteiro e 1.910 centésimos de milionésimo, galerinha. Agora, perceba o seguinte, que agora, para encontrar o meu C, esse número daqui que vem acompanhando o C, 1 inteiro e 1.910 centésimos de milionésimo, ele tem que ser cancelado. Ele tem que desaparecer daqui, sumir do mapa. Aí muita gente diz, professor, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Se ele está multiplicando, olha, ele está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Galerinha,
de maneira informal, pode-se até dizer, mas matematicamente falando, o que a gente vai fazer é o seguinte: dividir os dois membros por esse camarada, por 1 inteiro e 1910 centésimos de milionésimo. Bom, fazendo o cancelamento aqui, a gente vai ficar no segundo membro com apenas o C, certo? E agora a gente efetua também essa divisão, certo? Essa divisão vai dar aproximadamente R$ 8.707,79. Então, o valor do meu C vai ser aproximadamente R$ 8.707,79, certo, galerinha? Então, esse aí é o valor do meu capital. O que queríamos descobrir, galerinha? Vamos para a última questão, galerinha. Lembrando que antes de a gente fazer a leitura da questão, a gente já parte para a solução, dizendo quem é C, quem é I, quem é T, quem é J e quem é M, certo? Daí então a gente parte para a leitura. Qual capital? Opa, qual capital? Então, o capital é o que eu quero descobrir. Deve ser aplicada a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Opa, 10% ao mês é a minha taxa. Então, I é igual a 10%. Lembrando que eu não posso deixar da forma percentual. Então, a gente vai escrever em forma fracionária. Se é 10%, é 10 por 100. E daí então a gente consegue descobrir a forma decimal. Divisão por 100 é só escrever o numerador, que é 10, e voltarmos duas casas decimais. 1, 2. Então a vírgula vai ficar antes do 1, certo? E a gente completa aqui com um zerinho. Lembrando que é o mês, então vou colocar A.M. Continuando a leitura, de forma que renderá juros de 13.500. Opa! 13.500 é o meu juro, então J é igual a 13.500. Em 2 meses, opa, então tenho aí o meu período, tenho o meu tempo. Meu tempo é igual a 2 meses. Então agora a gente já parte para a fórmula. Vamos para os cálculos. Então, M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T, galerinha. Lembrando que o meu M eu não tenho aqui, ó, então vou repetir. M é igual. Opa, o C eu também não tenho, é o que eu quero descobrir, então coloco o C. 1, vou repetir 1 mais a taxa, só que a taxa eu tenho, é 0,10 ou 0,1. Então vamos escrever aqui a taxa sendo 0,10. Elevada ao meu tempo. Qual foi o meu tempo? O meu T foi igual a 2. Então, vou colocar aqui 2. Lembrando, galerinha, que a gente não precisou fazer a conversão aí de nada, porque a minha taxa está ao mês e o meu tempo também está ao mês. Então, está na mesma unidade de tempo. Continuando aí, galerinha, a gente percebe que a gente está diante de um problema em que temos aí duas variáveis. Temos o M e temos o C. Quando você for resolver uma questão de juros compostos em que você não tem nem o M e nem o C, você vai ter que escrever o seu M, que é o seu montante, como sendo o capital mais o juro, o C mais o J. Porque se ele não te dá o M e não te dá o capital, obrigatoriamente ele tem que te dar o juro, certo? Então a gente vai continuar aí. Então essa é a dica de ouro. Quando você não tem o M nem o C nas questões de juros compostos, então obviamente você vai utilizar o M como C mais J. Continuando aí o segundo membro, a gente tem que C multiplica 1 mais 0,10. Como é que eu somo aí esses números? Então, vou somar a parte inteira 1 mais 0. 1 mais 0 vai dar 1. Ah, qual é a parte decimal? 0,10. Observe que só o segundo número tem parte decimal. Então, só faço repetir a parte decimal deste número, 1,10. Tudo isso elevado ao quê? Ao quadrado, certo? Então, agora a gente vai fazer as devidas substituições, certo? Observe que eu não tenho C, vou repetir o C, certo? Mais o J eu tenho que é quanto? 13.500, certo? Tudo isso
é igual a quanto? Ao meu C, certo? Lembrando que eu não tenho C, estou só repetindo, certo? Agora que multiplica essa potência aqui, 1,10 elevado a 2. Desenvolvendo 1,10 elevado a 2, a gente tem 1,21. Percebam agora, galerinha, que eu só tenho apenas uma variável, a minha variável C. E o que é que a gente vai fazer para eliminar o C do primeiro membro? Geralmente a galera diz, professor, tá somando, passa para o outro lado subtraindo. Ou diz, muda ele de membro e ele vai com o sinal contrário. Não é bem assim, galerinha. O que a gente vai fazer, certo? É o seguinte, a gente vai subtrair o C dos dois membros. Subtraindo o C no segundo membro e no primeiro membro, a gente fica com o seguinte. No primeiro membro, C menos C, eles vão se cancelar, certo? Vão se anular. Então, esse C vai anular esse outro C aí, certo? Ficando assim com 13.500. Igual. Agora, galerinha, aqui eu costumo dizer o seguinte. Aqui eu trabalho como se fosse dinheiro, certo? Então, se eu tenho R$1,21 menos R$1, se de R$1,21 eu tiro R$1, eu fico com 21 centavos. Eu fico com 0,21. Professor, mas aqui não é dinheiro, a gente está falando aqui de C. Então, 1,21C menos 1C vai dar 0,21C. Agora, muitos alunos vão dizer, professor, é só passar agora o 0,21 para o primeiro membro dividindo. Galerinha, matematicamente falando, a gente diz que a gente vai dividir os dois membros da equação por 0,21, certo? Então, aqui no segundo membro, 0,21 dividido para 0,21 vai dar 1. 1 que? 1C. Então, eu tenho que C é aproximadamente, agora fazendo a divisão de 13.500 por 0,21 no primeiro membro, a gente obtém o seguinte, obtemos aí 64.285,71 reais. Então, esse é o meu capital, esse é o valor que queríamos encontrar. É isso aí, galerinha. Cuidado, se for uma questão de juros compostos em que não aparecer nem o M nem o C, lembre que o meu M, o meu montante, é igual ao capital mais o juro. Então, no lugar do M, a gente vai escrever C mais J. E assim a gente consegue resolver a questão. É isso aí, galerinha. Tchau, tchau. Um forte abraço e até a próxima.